Hoje vamos ler juntas o capítulo 6 do livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração. As duas causas de acidentes no ministério. Minha amada esposa Bonnie, numa palavra de saudação em uma conferência, começou dizendo que não tinha nenhuma palavra específica a dizer. Todavia, em seu pronunciamento, acabou dizendo palavras relevantes relacionadas à razão, porque muitos ministros de Deus têm caído em ostracismo espiritual e têm estado sobrecarregados com muitos problemas. Com isto, se esquecem de quem é o Senhor e de como devem realizar sua obra. Estas foram as suas palavras. Eu espero que você esteja como eu, faminto do Deus vivo. Ultimamente, tenho percebido que existem três grupos de pessoas distintas. O primeiro grupo consiste daquelas que vivem inteiramente absorvidas no estresse e na correria de nosso tempo. O segundo é formado por aquelas que vivem como meras espectadoras neste mundo. E o tempo todo dizem: Oh, meu Deus, que vamos fazer? Espero que você esteja incluído no terceiro grupo de pessoas, as quais estão sempre contemplando o Senhor e dizendo: Senhor, eu quero conhecer o seu coração e estar no centro da sua vontade. Irmãos, eu quero encorajá-los, pois estamos vivendo um momento crucial na história do povo de Deus. O Senhor há de derramar muito de seu óleo fresco em nossas vidas nesses dias. Uma coisa a mais quero dizer-lhes: vocês precisam estar famintos de Deus. Portanto, clame-o dizendo: Senhor, eu tenho fome de Sua presença. E Ele te tocará profundamente. Você verá que quanto mais Ele lhe tocar, mais faminto você estará dele. E quanto mais Sua presença encher sua vida, mais sede você terá dele. Quanto mais ele inundá-lo com o seu espírito, mais você perceberá como é carente da sua unção gloriosa. Deus é tremendo e infinitamente rico. Gostaria de encorajá-los também em uma outra questão. Devido a esta cultura perniciosa que nos rodeia, temos nos tornado muito preguiçosos em dois aspectos fundamentais na vida cristã: no reunir com o povo de Deus e no ouvir e praticar a palavra. Permita-me exortá-los a serem como o cego Bartimeu, que deixou para trás a sua capa e seguiu Jesus. Por vezes, existe uma capa de apatia e arrogância que nos envolve, e é expressada com desculpas tais como: Senhor, eu estou bem. Eu não preciso ir à igreja toda semana. Uma vez por mês é suficiente porque existem excelentes programas evangelísticos na televisão. Irmãos, o que realmente precisamos é nos lançarmos diante da presença do Deus vivo, pois em Sua presença há descanso e refrigério. Nunca se canse de se reunir com a igreja e ouvir a Sua palavra. Esteja faminto. À medida que você começar a frequentar as reuniões da igreja, a ter comunhão com o povo de Deus, mais desejo você terá de permanecer nos átrios do Senhor. Procure desfrutar da presença do Senhor. E como o cego Bartimeu, deixe para trás toda a capa, aquilo que o esconde e o faz permanecer sentado nas trevas, cego e mendigando. Clame em voz alta: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Neste capítulo, gostaria de focar a nossa atenção para duas causas de acidentes no ministério. Naturalmente, existem mais que duas, mas estaremos concentrando a nossa atenção nestas duas em particular. Na verdade, estes problemas não são novidades para ninguém, mas estão sempre presentes em nosso meio e sendo a causa de muitas derrotas e dissabores na história da igreja. Acredito que muitos destes acidentes que frequentemente vemos no ministério são causados por pessoas que receberam a plenitude do Espírito e funcionam no ministério fora do poder do Espírito. Em outras palavras, o apenas estar cheio do Espírito não é suficiente. Precisamos nos mover nele, estar nos permitindo sermos tratados e aperfeiçoados por ele antes de estarmos ministrando a outros. Se você estiver despreparado nas coisas de Deus, você poderá correr riscos em seu ministério. O Senhor Jesus tratou este problema imediatamente
após curar aquele garoto epilético cuja possessão maligna desafiava a unção delegada de seus discípulos. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, do 14 ao 21. Já mencionamos anteriormente que Jesus havia comissionado aqueles homens. O Senhor já havia lhes dado autoridade para curar os enfermos, expelir os demônios e até mesmo ressuscitar os mortos. Todavia, nesta passagem das Escrituras Sagradas, estes mesmos discípulos são confrontados por uma sólida muralha maligna, que simplesmente não se movia mediante a nenhuma ordem dada por eles. Tal poderio maligno, portanto, impedia os discípulos de trazerem libertação àquela família. Lendo este episódio, uma pergunta poderia surgir: a autoridade que Jesus lhes havia delegado ainda estava com eles? Ora, claro que sim. O Senhor havia dado a eles a autoridade legal para expulsar demônios. Contudo, devido ao arranjo soberano de Deus para tratar com suas vidas, eles tiveram que enfrentar um tipo de força demoníaca que não se rendia ao nível de unção existente em suas vidas. Como resultado desta derrota pública a que foram expostos no confronto com aquele demônio, eles tiveram grande reprovação em suas vidas. Acredito que muitos deles devem ter entrado em crise consigo mesmos, e podemos imaginar quais foram os questionamentos de seus corações. Será que fomos desqualificados para o ministério que o Senhor nos confiou? Será que seremos dispensados? Ora, uma vez expelido aquele demônio, o Senhor amoroso os chamou em um lugar privado e apontou-lhes duas questões problemáticas em suas vidas. Primeiro, eles falharam por falta de fé. Segundo, eles falharam porque não sabiam que existiam certas obstruções, desafios ou algum tipo de possessão demoníaca e doença que não estavam dispostos a se renderem a qualquer nível de unção. A solução para ambas as questões se encontrava no final do comentário feito por Jesus acerca daquela situação com o espírito de epilepsia que afligia aquele menino. Este comentário do Senhor vem logo após seu ensino clássico sobre a semente da mostarda. Pela natureza de sua palavra, podemos aplicar este ensinamento de fé em casos como estes de expulsão demoníaca. Imediatamente a esta palavra ainda. Ele declara enfaticamente: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. Irmãos, estejam certos de uma coisa: a menos que sejamos capazes de combinar a nossa oração com o jejum, certas vitórias nunca serão alcançadas em nossas vidas ou na vida daqueles que amamos. Um fato não podemos negar: temos ouvido falar muito acerca de oração nestes últimos anos e as estantes das livrarias evangélicas ao redor do mundo estão abarrotadas de livros sobre este tema. Porém, infelizmente, existe muita pouca proclamação ou divulgação sobre este precioso assunto do jejum. Em outras palavras, muitas poucas pessoas o têm praticado e gerado frutos em suas vidas através dele. O jejum é uma verdade escondida que foi ignorada ou mal compreendida pelo corpo de Cristo no último século. Pela sua graça, todavia, temos descoberto que o jejum é uma das maiores armas que Deus
legou ao seu exército do fim. Ele quer ver, através de seu exército, gerações e nações inteiras conhecendo a sua salvação. Ele quer ver as nossas igrejas locais imersas em genuíno reavivamento. Ele almeja ver as nossas cidades desfrutando a redenção de uma forma maravilhosa. Ele quer libertar seu povo sobrenatural para curar e libertar os perdidos em um fogo de avivamento, não somente as cidades, mas também as nações inteiras. A incredulidade da igreja. Um dos principais problemas da igreja nesses dias é o pecado de incredulidade. Dúvidas e incredulidade são o oposto de fé. A palavra de Deus nos adverte que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas congregações da América do Norte adotaram uma forma piedosa de viver, mas desconheceram a efetividade do poder de tal estilo de vida. Muitos aspectos do tão conhecido movimento de fé, acontecido alguns anos atrás neste país, foram muito bons e saudáveis para a nossa anêmica igreja, mas, em contrapartida, muitos excessos e motivações erradas foram identificados. A verdade é que precisamos possuir a realidade íntima de uma fé genuína e não uma forma exterior, porque afinal de contas, somos chamados para ser um povo de fé. Precisamos ter a nossa fé mesclada com a nossa obra. Tudo neste mundo e no porvir é medido pelos frutos que somos capazes de gerar. O que temos feito para cumprir a nossa jornada em seguir a Jesus e realizar as suas obras? Onde temos errado e onde temos acertado em nossas vidas e ministérios? Qual é o bom fruto que temos gerado? Que tipo de água tem jorrado de nossas fontes? Sem dúvida, temos tido como igreja uma boa medida de progresso, embora estejamos longe daquela dimensão para a qual o Senhor nos tem chamado. Ao analisarmos o progresso da igreja em nossos dias, veremos que muitos do progresso alcançado na propagação do Evangelho procede do trabalho nos séculos anteriores ao nosso. Através de ministérios de homens como Martin Lutero, os irmãos moravianos, John Wesley, George Whitefield, D.L. Moody e outros que tiveram, na prática do jejum e da oração, a chave para a riqueza e a abundância em suas vidas e ministérios. Acredito que nestes dias Deus está contemplando o que acontece quando esperamos apenas pela fidelidade de alguns em realizar a sua obra. O desejo do Senhor é ver a sua igreja se levantar como um todo, um corpo completo em seu resplendor e glória. Em outras palavras, o seu desejo é ter para sempre a sua noiva imaculada, sem ruga e sem mancha. A triste realidade é que a igreja tem sobrevivido sem o poder de um viver pleno de vitória e liberdade, embora tenhamos à nossa disposição o nome e a autoridade do Filho de Deus. Não é isto muito estranho? Sofremos dos mesmos problemas que neutralizaram os primeiros discípulos de Jesus. O que me alegra muito o coração é saber que Jesus é o mesmo e que a situação caótica em que atravessamos nesses dias não é problema para ele. Ora, é tremendo saber que ele tem um tempo em suas mãos e é conhecedor do amanhã, e que ele deu à igreja uma promessa concernente ao último grande sinal de sua vinda no Evangelho de Mateus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Mateus 24, 14. Este versículo contém um comando profético, um perfeito modelo do cumprimento de uma promessa. Somos comandados, portanto, a proclamar o Evangelho do Reino. O Senhor não nos deu um comando de múltipla escolha. Ele nos ungiu para proclamar o seu Evangelho e tão somente o seu Evangelho. Que isto esteja bem claro em nossos corações. Precisamos estar cônscios que as boas novas que hoje anunciamos são as mesmas proclamadas pelos apóstolos, os quais foram capazes de entregar as suas próprias vidas. Aleluia! Este é o mesmo Evangelho que Filipe e Estevão pregaram. Deus nos viu em Cristo.
É bom sempre lembrarmos que nosso modelo primordial na proclamação da palavra é o próprio Jesus de Nazaré. Existe, portanto, alguém mais que poderíamos nomear além dele? Esta é apenas uma pergunta de retórica, que naturalmente você não precisa responder. Se você realmente acredita que Jesus é o Senhor, Salvador e o único Filho de Deus, então você está convencido que a sua vida deve ser inteiramente conformada nele e em ninguém mais. Se você ousar fazer isto, o Pai, em sua fidelidade, cumprirá outra promessa que temos em Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14:1. Este evangelho que foi proclamado por Jesus e por seus discípulos foi sempre acompanhado de grandes sinais e maravilhas. Estes sinais começaram a acontecer em meu ministério depois que comecei a focalizar em minha vida o padrão de Cristo e a combinar o jejum e a oração. Devido às grandes nuvens humanistas que envolvem as nações, especialmente do Ocidente, hoje mais do que nunca esta prática se faz necessária. Nós, a Igreja do Senhor, somos chamados e ungidos para romper estas nuvens e proclamar o genuíno Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para todas as nações, em meio a grandes sinais e maravilhas na confirmação de Sua palavra. Visão profética do Evangelho na China. Há vários anos atrás, o Senhor disse-me: Eu estou te preparando para enviá-lo à China. Comecei então a sentir uma firme convicção de que ele começaria a derrubar a cortina de cegueira que envolve a China nesta geração. Em questão de alguns anos, o Senhor deu-me a oportunidade de conduzir múltiplas cruzadas na República da China, Taiwan. Tivemos em nossas reuniões algumas das maiores multidões da história daquele país. Posteriormente, fomos informados que muitos dos tremendos milagres realizados durante aquelas cruzadas nunca foram vistos no país. Aquelas cruzadas foram especialmente muito difíceis de conduzir devido à grande oposição espiritual que enfrentamos. Provavelmente, tal oposição maligna se deva ao fato de aquela ser uma das primeiras cruzadas realizadas naquele país. Tínhamos certeza que a batalha que enfrentávamos era contra demônios e potestades que tinham sido adorados de gerações em gerações naquela cultura milenar. O que fazer quando tamanha força das trevas nos oprimia e parecia nos dizer: Nós possuímos este território, quem são vocês? Bom, a única coisa a fazer para proclamar o evangelho do reino com poder e autoridade. Por muitas vezes senti como se estivesse envolvido em um intenso combate corpo a corpo, tamanha era a angústia do meu coração. Não obstante, o Senhor nos deu uma grande colheita. Centenas e centenas de chineses vieram à frente mediante aos apelos feitos em cada noite para se arrependerem de seus pecados e serem salvos. Mesmo alcançando todo este sucesso no ministério, o Senhor disse-me: Você ainda não viu nada. Pense sobre isto, irmão. O que acontece quando você injeta o poder de transformação de vida deste evangelho em uma nação de 1,2 bilhões de pessoas ainda não evangelizadas? Existe hoje na China comunista uma próspera igreja subterrânea de cerca de 1 milhão de membros que funciona nas casas. Mas descobri, quando estive lá, que o número de irmãos desta igreja é muito inferior em comparação com a gigantesca população que o país possui. Bom, o que tem feito o comunismo? Este movimento tem sido sucesso em realizar somente uma coisa: criar um imenso vácuo espiritual. Apesar disso, todo o sofrimento provocado por este regime tem redundado em bênção e fluído a poderosa vida de Cristo naquele país. Portanto, fizemos nossa as palavras de José: Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis 50, verso 20. A igreja é chamada a preencher com a proclamação do evangelho todo e qualquer vácuo criado pelo totalitarismo governamental ou pelas filosofias mundanas. Não existe nenhuma possibilidade de você ou eu cumprir o nosso divino chamamento sem contarmos com o poder de Deus. Quando estamos ministrando em um lugar onde toda a atmosfera espiritual está impregnada com poderes demoníacos,
Não podemos simplesmente chegar diante das pessoas e perguntarmos: vocês já conhecem as 4 leis espirituais? Eu realmente aprecio a instrumentalidade das 4 leis espirituais e, sem dúvida, elas funcionam em algumas situações. Todavia, no trabalho de arrombar as portas do inferno, você precisa do poder de Deus demonstrado em sinais e maravilhas que seguem a sua pregação da palavra de Deus. Esse tem sido o método preferido de Deus de evangelismo desde o dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás, e a ênfase evangelística nos maiores reavivamentos, renovações e despertamentos espirituais por toda a história da Igreja. Agora tenho que dizer-lhes algo bem específico da parte do Espírito Santo de Deus. O Senhor está preparando você para participar ativamente nesta grande colheita dos últimos dias. Sim, o Senhor tem te preparado diligentemente. Os membros de sua igreja local são também chamados para se envolverem ativamente no grande reavivamento e proclamação do Evangelho que está para acontecer nestes dias. A escolha é sua para dizer sim ou não para eles. Quando a cortina do comunismo finalmente cair e as fronteiras da China estiverem abertas para a proclamação do Evangelho, o nosso próximo passo será imediatamente treinar 1 milhão de pastores para cuidarem das centenas de novos irmãos que nascerão na grande quantidade de igrejas implantadas por todo o país. Agora você entende por que Deus tem sido muito claro em colocar juntos os ministérios apostólicos em escala global? O Senhor tem pressa na sua obra e um dos seus objetivos é ver cada um de seus filhos, com efetividade, exercendo os ministérios a eles confiados. Ele quer que você se posicione em seu chamado, mas saiba que tudo isso demanda um preço. Uma outra maneira na qual os evangelistas do primeiro século diferenciam em muitos dos modernos é que eles nunca atuavam sozinhos. Nestes dias, Deus está criando a mesma atmosfera de relacionamentos entre ministérios, que sem dúvida foi uma das chaves da igreja primitiva para difundir o evangelho por todo o mundo conhecido daquela época em uma geração. Eu creio que pela graça de Deus posso fazer certas coisas bem. Ele tem me confiado o tipo de ministério para arrombar as portas do inferno em algumas cidades e nações através de sinais e maravilhas. Mas quem sou eu? Apenas um servo que Deus levantou, ungiu e ordenou para cruzadas em massa. A minha tarefa é alcançar os perdidos e plantar igrejas. Porém, o Senhor não me incumbiu de pastorear estas igrejas ou discipular as centenas de milhares de novos convertidos. Isto traz à tona a próxima questão pela qual o Espírito Santo está levantando crentes ao redor do globo. Qual é o seu encargo? Você está disposto a pagar o preço? Você tomará os cuidados necessários para evitar acidentes no ministério? Eu realmente louvo a Deus por trazer multidões de mais de 300 mil pessoas por noite e milhares de novos convertidos a entregarem as suas vidas para Jesus em reuniões na África. No entanto, o Senhor falou em meu coração que tais reuniões representavam muito pouco em relação ao que ele estava para fazer na Índia e na China. Acredito que teremos provavelmente 100 mil convertidos em cada concentração que faremos nesses países. Tudo isto é muito maravilhoso, mas saibam que Deus não está satisfeito em apenas trazer muitas ovelhas em nossas reuniões. Nosso Deus Pai, nosso Salvador e grande pastor está interessado em tê-los para a eternidade. É nossa responsabilidade diante de Deus plantá-los nas igrejas para serem instruídos na palavra e adequadamente crescerem em Cristo. De volta à estaca zero. Permita-me retornar ao sublime tema do Senhor neste livro. Uma das coisas que Deus está fazendo em nossa preparação para o grande avivamento neste tempo do fim é transformar homens e mulheres dispostos a pagarem um preço em ter uma vida de jejum e oração. Precisamos começar a usar esta arma da grande colheita, se de fato queremos a vitória de Cristo em nossas vidas e familiares, igrejas e até mesmo em nossa nação. Jesus disse: mas esta casta de demônios, opressão maligna, obstáculos e controle diabólico, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Mateus 17, 21. É provável que em algum ponto em sua vida e ministério você tenha se sentido desfalecido, desanimado
ou até mesmo ameaçado diante de terríveis obstáculos. Seja qual for o motivo de tal situação, ataque maligno, falta de perdão ou pecado, tal problema estará sempre borbulhando em sua vida. Você não será capaz de se mover a menos que realize a combinação da oração e do jejum. Eu tenho aprendido que quando fazemos isto em momentos ferrenhos de ataques de nosso inimigo, é como se jogássemos uma bomba nuclear em seu arsenal espiritual. Imagine que você esteja usando granadas de oração para destruir maciças montanhas de incredulidade, obstáculos ou obstruções demoníacas em sua vida e ministério. Ao combinar as suas orações com o jejum, você lançará uma bomba de hidrogênio na montanha que está bloqueando o ministério que o Senhor lhe tem concedido. Eu não estou falando de uma ligeira mudança que esta combinação realiza. Pelo contrário, o jejum auxiliará na intensidade e efetividade de suas orações. É por isto que precisamos conhecer o poder secreto do jejum e da oração, tão enfatizado pelo Senhor nesses dias, e uma crucial ferramenta na proclamação do Evangelho às nações. Da mesma forma que enfrentamos as terríveis lutas de vida ou morte para trazer salvação à República da China ou África, muitas igrejas na América do Norte têm se aparelhado em um combate ombro a ombro pela nossa nação. Irmãos, temos que entender que não estamos mais no tempo de nos assentarmos e assistirmos passivos o mover de Deus passar por nós. Em figura, a Igreja de Deus é a estéreo espiritual, que nasceu e foi trazida à maturidade para um tempo como este. A sua soberana palavra para nós, o seu povo, é esta: o reavivamento do tempo do fim está próximo. Esqueça as coisas passadas e ganhe a visão de seu chamado no Senhor. Você é chamado para ser parte deste reavivamento, e a maneira mais efetiva para participar é através do jejum e da oração. Comece já a interceder pelos perdidos hoje. Esteja com o propósito de estar jejuando uma vez por semana, intercedendo por sua nação, e em suas orações diga ao Pai: Senhor, envia-nos o seu avivamento. A minha expectativa é ver pelo menos 1 milhão de crentes em um mesmo objetivo em jejum e oração intermitente diante do Rei dos Reis. O que aconteceria se cada um de nós nos comprometêssemos a orar e jejuar pelo menos um dia por mês por nossas nações, igrejas e famílias? O desejo do Senhor é que sejamos liberados no poder do Espírito. Todavia, isto somente acontecerá quando estivermos continuamente dizendo sim ao mover do Espírito de Deus. O Senhor quer tratar conosco e o seu tratamento começa bem no íntimo do nosso ser. Glória a Deus! É através desse processo que ele remove dúvidas e incredulidade de nossos corações e traz purificação através do fluir do seu Espírito vivificante que nos convence e nos cura. Podemos estar certos que na sua presença há gozo e paz, e que o caminho mais seguro para a pureza e santidade diante dele é encontrado na combinação constante da oração e do jejum. Em 1986, Bonnier recebeu uma profecia do Senhor. Ela tomou o cuidado de transcrevê-la em um papel e, para o meu encorajamento, levou para os presbíteros da igreja em que estávamos servindo na Flórida. Por aquele tempo, me encontrava ministrando e me dedicando a um período de jejum e oração em Washington, D.C., e exatamente nesse período, Bonnie recebeu aquela palavra do Senhor. O que mais nos fascinou em tudo isto foi que, enquanto o Senhor liberava uma palavra para minha esposa, ele também se manifestou a mim de maneira gloriosa, dando-me também uma profecia sobre a nossa igreja local. Em meu retorno para casa, comparei as anotações e descobrimos que o Senhor nos tinha dado a mesma palavra. Ele nos disse a ambos que queria que a nossa igreja local observasse um jejum de 21 dias. Eu, porém, recebi uma palavra adicional que nos instruía a estarmos juntos, como corpo, das 5 às 7 horas da manhã durante todos esses dias. Ele me disse ainda: se vocês não fizerem isto, a minha presença sairá do vosso meio e vocês nem darão conta disso. Eu já testemunhei muitas situações nas quais a presença do Senhor tinha deixado uma congregação e, embora a vida do Senhor não mais se fazia presente, o povo ainda insistia em sua obra pessoal.
Confesso que, como congregação, estávamos prestes a isto. Todos os presbíteros examinaram cuidadosamente as anotações da palavra recebida por Bonnie e concordaram que aquela palavra profética era verdadeira. E posteriormente foi confirmado com a palavra que eu também havia recebido do Senhor. Subsequen- Subsequentemente, convocamos toda a igreja para observar 21 dias de jejum e expressamente solicitei a todos para nos encontrarmos pelas manhãs para oração em conjunto. Logo no início daquele jejum coletivo, tanto eu quanto o irmão Derek Prince, que também fazia parte daquele presbitério, tínhamos compromisso para ministrar fora de nossa cidade. Embora não estivéssemos presentes, a igreja tinha a direção de começar o jejum na segunda-feira seguinte. No primeiro dia, um total de 5 pessoas, dos 600 membros de nossa congregação, apareceu para o período matutino de oração. No dia seguinte, apenas 2. Um destes 2 que estiveram presentes no segundo dia era um homem com um carisma profético bem acentuado. Ele sempre viajava comigo quando ministrava na África. Este homem começou a chorar naquela manhã quando o Espírito de Deus veio sobre a sua vida e, em meio a lágrimas, ele entregou a seguinte palavra à igreja na reunião de quarta-feira. O Senhor, em nossa oração matutina, me disse: Eu estou aqui. Onde está o meu povo? Naquela mesma noite voei de volta, mas não soube o que tinha acontecido durante aqueles 3 dias. Depois que este homem falou à igreja, o Espírito do Senhor começou a incomodar as pessoas, iniciando pelas crianças. Percebi que algo excepcional acontecia quando a minha filha Sara, de apenas 4 anos, veio ao meu quarto às 4 horas da manhã e sacudiu-me o ombro, dizendo: Papai, acorda! Está na hora de irmos para a igreja. Posteriormente, descobrimos que muitos pais na igreja foram acordados por seus filhos. Bonnie relatou-me que no dia anterior à minha chegada, ela fora despertada com um grande barulho na porta às 4 horas da manhã. Ela acordou e, ao atender a porta, não encontrou ninguém. Pegou então as crianças e foi para o prédio da igreja, e ao abrir a porta, a glória do Senhor era tão forte que ali mesmo ela caiu ao chão. Após a maioria dos irmãos da igreja serem despertados pelos seus próprios filhos, 150 pessoas estiveram na reunião de oração pela manhã, e no dia seguinte o número aumentou para 200. Começamos gradativamente a nos submergir no espírito de avivamento, e como era maravilhoso ver os irmãos se quebrantando diante de Deus. Muitos começaram a se arrepender de pecados, homens tidos como exemplo de santidade começaram a chorar incontrolavelmente e a se arrepender de seus compulsivos envolvimentos com o vício de pornografia. Uma das, uma das excepcionais características desta visitação era um sentimento forte da presença do Senhor pairando em nossas vidas. Tudo o que podíamos fazer era chorar em um tipo de santo terror diante de Sua presença tão poderosa naquele lugar. Naquelas reuniões, eu não queria nem mesmo levantar a minha cabeça por causa de tão forte sensação da Sua presença que nos constrangia. Estávamos desfrutando um genuíno avivamento, e isso aconteceu no início do ano de 1986. Derek Prince compartilhou que em seus 40 anos de ministério, até então, ele nunca havia experimentado um nível tão tangível da unção de Deus. Se esta experiência em nossa igreja local foi tão forte, então, por que este mover não foi ouvido pelas igrejas por todo o mundo, como se ouviu muito acerca da grande visitação do Senhor em Toronto, Ontário e Pensacola, Flórida, em 1990? A resposta é simples. Não soubemos ser mordomos e cultivar a poderosa presença do Senhor em nossas vidas no dia a dia. O Espírito Santo não perguntou: Como posso vir até vocês? Ele tão somente, em sua soberania, escolheu se revelar como espírito de arrependimento a seu povo. Infelizmente, não entendemos que arrependimento é uma palavra de bênção. A única razão que nos faz capazes de arrepender genuinamente diante de Deus é tão somente a ação do Espírito Santo que nos dá a sua graça para fazê-lo. Semana após semana, o Espírito de Deus se movia poderosamente em nós, e através de sua tremenda glória que nos envolvia, ele conduzia cada um de seu povo a se prostrar em arrependimento. Enquanto isso, não compreendendo o mover de Deus, começaram a se sentir desconfortáveis com tudo aquilo.
Eles eram, e ainda são, irmãos maravilhosos e verdadeiramente amam o Senhor. Porém, começaram a sentir desconforto com a maneira que o espírito se movia e, inadvertidamente, decidiram que já era hora de mudar o mover. O problema era que o Espírito de Deus não queria mudar. Eles disseram: a igreja já se arrependeu o suficiente, vamos agora louvar e exaltar o Senhor em cânticos de adoração. Em outras palavras, deixamos de estar sob a direção do Espírito, quando o desejo do Senhor era realizar uma profunda obra de arrependimento em nossas vidas, ou talvez, quem sabe, na nação inteira. Sempre tendemos a pensar que Deus deveria estar satisfeito com o nosso arrependimento e obediência em uma área particular, quando o seu alvo não é este. Às vezes, ele está satisfeito conosco em nosso arrependimento no dia 2, e ele quer trabalhar arrependimento em nossas famílias, igrejas, cidades ou nações do dia 3 até o dia 21. Então nos tornamos impacientes. Começamos a desejar uma festa de celebração quando não existe ainda nada para se celebrar. Deixamos o lugar da graça de Deus e nos movemos para o prazer de nossa alma. Como abandonamos a direção do Senhor? Lentamente o poderoso mover de sua presença e unção começou a se desvanecer. Todos nós que testemunhamos aquele excepcional e glorioso mover, fomos profundamente afetados por ele durante todos os anos que se seguiram. Ainda posso me lembrar como a presença do Senhor era poderosa em nossas reuniões. Hoje estamos bem conscientes que precisamos não somente aprender como trazer a glória de Deus, mas também aprender a cultivá-la com honra, respeito e obediência a Ele somente. Em testemunho sobre o seu encontro com Jesus Cristo, João Batista disse: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Durante o movimento carismático, aprendemos como honrar a Deus e ver o seu Espírito descer sobre nós de uma forma intensa de tempo em tempo, mas não aprendemos como viver de tal maneira que sua presença permaneça em nós. Eu acredito que um estilo de vida disciplinado, voltado para o jejum e oração, individual e corporativo, é um elemento essencial na vida de um povo que deseja habitar na presença do Deus vivo. Carecemos aprender esta lição, porque acredite-me, o toque de Deus em sua vida não pode ser comparado com nada nesta terra. A chave, portanto, para superar as duas causas de acidentes no ministério é a intimidade com Ele, que nasce de uma vida de pessoal consagração ao jejum e à oração. Encerramos aqui o capítulo 6. Deus abençoe.